Com a palavra, o próximo senador inscrito, José Pimentel. Senhor presidente, senador José Maranhão, senhor relator, senador Ricardo Ferraço, senhor procurador-geral da República, senadoras e senadores, eu começo registrando de que o senhor procurador preenche todas as condições constitucionais, conforme comprova o senhor relator e a mensagem presidencial, para exercer e continuar exercendo essa importante função. O nosso regimento interno do Senado Federal também acolhe a sua indicação e nos permite ter um processo de discussão e, ao término, a sua votação também, como sugere o nobre relator. Portanto, essa arguição é parte desse processo de convencimento. E é dentro desta visão em que todos Sem nós... querer interromper, e já interrompendo o orador, mais uma vez eu peço aos presentes o máximo de silêncio, para que os trabalhos possam se desenvolver normalmente e possamos ouvir civilizadamente o orador na tribuna. Portanto, a partir dessas duas confirmações em que nós estamos fazendo a sabatina e que, ao término, cada um de nós vamos para o processo eleitoral, e eu acredito de que Vossa Senhoria será aprovado. Quero registrar também que, na data de ontem, o Senado Federal aprovou o reajuste do plano de carga e carreira dos funcionários do Ministério Público Federal, acolhendo a mensagem encaminhada por Vossa Senhoria, sugerindo, depois de um longo debate com o Ministério da Fazenda, a posição da Procuradoria com relação a esse importante pleito do funcionalismo. Aprovamos por 46 votos a 28. E é bom lembrar que os 28 que votaram contra a mensagem de Vossa Excelência queria a manutenção de um pleito anterior, que nós, aqui no Senado Federal, dialogando com o Ministério Público Federal, achamos por bem aguardar essas tratativas, que resultou na aprovação por 46 votos a 28 na data de ontem. E quero também registrar de que os 3 grandes escândalos últimos que a República Brasileira tem presenciado têm como natureza de origem o financiamento empresarial de campanha. Se nós formos... Galerias, no sentido de que mantenha o necessário silêncio para que o orador, senador José Pimentel, possa fazer as suas colocações na sabatina do procurador Janot. Se formos ao mensalão mineiro do PSDB, lá de 1998, a sua origem é financiamento empresarial de campanha. Se formos ao mensalão de 2002 do PT, a sua origem é financiamento empresarial de campanha. E no desenrolar da Lava Jato, esse conjunto de dados que estão chegando, também podemos afirmar que a sua grande origem é financiamento empresarial de campanha. Portanto, eu sou um daqueles que entendo que os países que conseguiram superar grande parte desse problema foi com financiamento empresarial de campanha. Tivemos uma representação da OAB Nacional ao Supremo Tribunal Federal, o Madin, que por 6 votos a 1, já declarou que o financiamento empresarial de campanha é inconstitucional. Depois do resultado já aferido, porque tem a maioria absoluta, o ministro Gilmar Mendes pediu vistas, está a perder de vistas essas vistas ali solicitadas. Vem de abril de 2014. Já depois da maioria, se fosse qualquer um simpático à tese do fim do financiamento empresarial de campanha, dá para ter uma ideia como estava esse debate. Esta Comissão de Constituição e Justiça, durante 2011 e 2014, também fez um grande debate sobre a reforma política. E um dos itens era o financiamento empresarial de campanha. E, por maioria de votos, ela rejeitou
o financiamento empresarial de campanha na época e aprovou o financiamento público de campanha. Está na Câmara Federal a posição da nossa Comissão de Constituição e Justiça. Eu pergunto a Vossa Senhoria, qual é a visão de Vossa Senhoria sobre o financiamento empresarial de campanha? Segunda questão, se nós analisarmos umas das representações feitas pelo PSDB no Tribunal Superior Eleitoral contra a campanha de 2014 da presidenta Dilma, tem exatamente a sua fundamentação no financiamento pela UTC de 7,5 milhões de campanha, em que, na representação, na ação, declara que é de natureza criminosa essa doação feita pela UTC à campanha da presidenta Dilma. E essa mesma empresa, UTC, declara e está na prestação de contas que o senador Aécio Neves, candidato a presidente da República, em 2014, recebeu da mesma empresa R$8.700.000. Eu pergunto a Vossa Senhoria, é possível uma empresa ter uma conta suja para financiar determinado candidato e, ao mesmo tempo, uma conta limpa da mesma empresa para financiar outro candidato? Se, nas investigações, eu estou registrando o nome para garantir o artigo 14. É por isso que eu estou registrando o nome de propósito. Se é possível fazer esta investigação e esta separação. A terceira pergunta, e quero em seguida encerrar, é que o mensalão do PT de 2002, o Supremo Tribunal Federal entendeu de que não tinha diferenciação entre pessoas com diferencial de foro e os demais que não têm o diferencial de foro, mas declarou que a competência era do Supremo Tribunal Federal. Esta ação já foi julgada, os condenados estão cumprindo a sua pena. Já o mensalão do PSDB de Minas Gerais, o Supremo Tribunal Federal teve outro entendimento, dizendo que a sua competência era exclusivamente daqueles que têm o foro privilegiado, como nós falamos, e mandou o restante do processo para Minas Gerais. Em seguida, foi feita uma chincana jurídica. Aqueles que tinham diferencial de foro renunciaram aos seus mandatos, a exemplo do deputado Eduardo Azeredo, que tinha sido presidente do PSDB, para retardar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Esse processo caminha para a prescrição lá no estado de Minas Gerais. Eu pergunto à Vossa Senhoria como está o processo do mensalão do PSDB, já que o mensalão do PT já foi julgado e é posterior. O mensalão do PSDB, como está nos autos, é o financiamento de campanha de 1998. Já o mensalão do PT é financiamento de campanha de 2002. Eu finalizo perguntando, a lei anticorrupção, que na verdade é a lei do corruptor, a lei 12.846, que é de agosto de 2013, é uma lei recente. Ao longo desse processo, se a Procuradoria entende que é preciso fazer alguma atualização e quais seriam essas atualizações, se porventura foram detectadas. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pelo artigo 14, eu fui citado nominalmente pelo ilustre líder, senador pelo PT, Pimentel. Eu gostaria de, bem rapidamente, sem querer polemizar, porque hoje é dia de ouvirmos o relator, mas ouvimos o nosso procurador, mas eu devo fazer uma referência à sua citação, porque é dever de todos nós, parlamentares, sobretudo senadores da República, com a experiência que temos, não confundirmos as coisas. Eu vejo essa preocupação permanente, que não é apenas do líder Pimentel, é do PT. Não tendo mais justificativa para os maus feitos, buscam encontrar semelhança em outros maus feitos. Eu confio na justiça, senador Pimentel. Ela vai julgar
todas as denúncias que lá chegam. O que eu posso garantir, sem qualquer prejulgamento a Vossa Excelência, é que se eventualmente algum nome do meu partido for condenado por determinado ilícito, não faço aqui prejulgamentos, não será tratado como herói nacional, como fez o partido de Vossa Excelência. Na verdade, um péssimo exemplo. Mas me refiro à citação de Vossa Excelência. Vossa Excelência diz que a campanha que fiz no ano passado recebeu recursos da UTC, como recebeu de outras empresas. É verdade, cumprindo exatamente o que define a legislação. O financiamento privado é a forma pela qual as campanhas hoje são feitas no Brasil, inclusive a de Vossa Excelência. Agora, a diferença, quem atesta não sou eu, é o delator Ricardo Pessoa. Na sua delação, ele atesta que a doação que fez a campanha da presidente Dilma Rousseff, eu sequer tem qualquer relação com ele, ele diz que foi com base numa pressão que havia recebido do atual ministro da Comunicação do governo, o senhor Edinho Silva, que condicionava a continuidade dos seus contratos na Petrobras à doação desses recursos. Portanto, vamos colocar as coisas como elas devem ser. E posso garantir a Vossa Excelência, senador Pimentel, que não apenas nessa, em todas as inúmeras campanhas que disputei, ganhando várias, mas perdendo também, os recursos que recebi não tiveram qualquer contrapartida, diferente das denúncias que hoje levam, inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral, na noite de ontem, a abrir, por maioria dos votos, investigação sobre a campanha da presidente da República. É apenas esclarecimento que gostaria de fazer respeitosamente aí ao Procurador-Geral. Com a palavra o Procurador para responder às colocações do senador José Pimentel. Senador José Pimentel, a questão do financiamento empresarial de campanha, eu vou separar em dois momentos distintos. Um momento judicial e um momento de definição política. O momento judicial, a manifestação do Ministério Público Federal foi contrário à possibilidade do financiamento empresarial de campanha. Agora, quanto à questão política, essa é uma questão que o Parlamento é que melhor dirá, e eu sou deferente ao Parlamento naquilo em que ele deve optar como a melhor maneira que entende para o financiamento das campanhas. Quanto à eventual colaboração do senhor Ricardo Pessoa, eu, por força de lei, não posso nem reconhecer a existência dela, porque ela ainda está sob sigilo. Então, o que se tem também são especulações em torno do conteúdo dessa eventual colaboração premiada e como está, eventualmente, se houver a colaboração, isso está coberto por sigilo, eu não posso a ela me referir. O problema do julgamento do Supremo Tribunal Federal, da ação penal 470, o que eu posso esclarecer é que pessoas sem prerrogativa de foro foram ali julgadas porque o Supremo entendeu a existência de conexão probatória necessária, que era conveniente que esse processo fosse julgado de uma vez só, com todos os réus ali presentes. Houve um pedido do Ministério Público Federal, do então Procurador-Geral da República, para que esse processo fosse cindido. O Supremo entendeu que seria melhor julgar num contexto e, por conexão probatória, manteve ali a todos no polo passivo da demanda. Quanto aos outros casos referidos por Vossa Excelência, que tramitavam no Supremo Tribunal Federal, houve a renúncia de mandato de 2 parlamentares, um deputado e um senador. E, em razão da renúncia dos mandatos, não existia mais a prerrogativa de foro e esse processo, então, baixou para a Justiça de primeiro grau em Belo Horizonte. O andamento desse processo eu não sei lhe dizer, porque a minha atuação se dá perante o STF e a Corte Especial do STJ. E quanto a eventuais mudanças na lei de anticorrupção, o que eu queria deixar, um ponto que eu acho importante é discutir a intervenção do Ministério Público nos acordos de leniência, inclusive para a segurança das próprias pessoas envolvidas, porque um acordo desse que não envolva matéria penal, eu não sei se traria segurança jurídica para as pessoas participarem desse acordo de leniência. Acho que seria melhor para o sistema como um todo que o Ministério Público fosse chamado a fazê-lo. Senhor presidente, para a réplica, eu quero iniciar afirmando de que esses 3 grandes escândalos recentes da República,
tem como origem financiamento empresarial de campanha. E eu sou um daqueles que aprendi que quem tem interesse no Estado democrático de direito são as pessoas físicas. São essas que constroem o Estado democrático de direito. E aprendi também que a empresa tem interesse no mercado. Portanto, não se trata de campanha Criança Esperança, onde as pessoas espontaneamente colaboram. As pessoas físicas têm esta capacidade. As pessoas jurídicas, em qualquer parte do mundo, têm outro interesse. Por isso, eu louvo o parecer da Procuradoria na ação declaratória de constitucionalidade da OAB favorável ao fim do financiamento de campanha, e eu sou um daqueles que advogo que chegou a hora de nós tirarmos o financiamento empresarial de campanha deste setor para que efetivamente o Brasil possa dizer: estou expurgando uma das questões que é o câncer da corrupção nesse processo que aconteceu no mensalão do PSDB em 98, no mensalão do PT em 2002 e que se repete na Lava Jato. Pelo menos a tudo que veio a denúncia até agora, é esta a razão principal de ser. É evidente que, ao abrir essa comporta, terminam tendo outros interesses que o Brasil não aceita ali sendo acobertado e que o Ministério Público e a sociedade brasileira quer a sua apuração. Quero registrar também de que nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Para uns, uma celeridade que é importante, e para outros, o prêmio da prescrição, como está acontecendo com o mensalão do PSDB de 1998. É evidente que a Procuradoria não tem culpa com isso. São chincanas jurídicas que se utilizam com esse objetivo. E uma boa parte dos denunciados, lamentavelmente, o crime já está prescrito. Muito obrigado, senhor presidente. Não quer usar da palavra. Chamo agora a próxima oradora inscrita, a senadora Vanessa Graziotin. Muito obrigada, senhor presidente. Eu quero cumprimentar o Procurador-Geral Rodrigo Janot, cumprimentar os diversos procuradores e procuradoras que acompanham aqui no Senado Federal essa sessão de sabatina. E dizer que, em primeiro lugar, o tema principal que eu elegi, aqui a gente tem que eleger um tema por conta da escassez do tempo, é exatamente o tema que acaba de falar o senador Pimentel. Mas mesmo ele tendo sido o primeiro senador a levantar o assunto que é financiamento público de campanha, privado de campanha, eu faço questão de abordar também esse tema. Mas antes, senhor presidente, eu quero fazer aqui uma observação muito rápida. Dizer que, no âmbito do Ministério Público da União, e vários estados seguem a mesma metodologia, desde 2001, seus membros elaboram uma lista tríplice que vai à apreciação da Presidência da República. Desde 2003 é que a lista tem sido respeitada. E sempre, desde 2003 com Dr. Cláudio Fonteles, 2005, Antônio Fernando, repetindo em 2007, Roberto Gurgel em 2009, repetindo em 2011, e Vossa Excelência em 2013, repetindo agora em 2015. Todos os enviados pela Presidência da República, leia-se, presidente Lula, presidente Dilma, foram os primeiros colocados da lista. Em 2001 não foi assim. Em 2001 não era o procurador Gerardo Brindeiro, o primeiro colocado na lista, mas foi ele o escolhido. Parece que isso é pouco e que não chama muito a atenção pública, mas isso é muito importante, porque muita gente que fala e critica o governo, esquece de dizer que o governo não faz mais do que a obrigação, usa apenas como discurso, porque a prática é muito diferente. Vide o que acontece no estado de Minas Gerais. Será que Minas Gerais, procurador, é o primeiro da lista que historicamente tem sido nomeado pelo governo do estado, quando colegas nossos foram governadores do estado? Não. Em São Paulo, é assim que acontece? Também não.
Também não. Então, eu primeiro quero destacar, doutor Janot, o senhor está aqui por um ato de respeito, reconhecimento da presidência da República. Eu acho que isso é um passo importante. Senadora Vanessa, no Acre também não. Eu acho que isso é um passo importante para a consolidação da democracia no nosso país. Então, eu não podia deixar de fazer essa observação, de jeito nenhum. Mas vamos lá ao financiamento empresarial de campanha. Primeiro, eu quero concordar, doutor Janot, quando o senhor fala, e tudo o que o senhor fala a respeito da necessidade, da premência, da urgência em se combater a corrupção no Brasil. Que, aliás, o que nós ouvimos de corredores, pena que a gente não possa comprovar, porque se pudéssemos, encaminharíamos ações e muitas ações e representações junto ao Ministério Público. Mas o que a gente vê é que toda obra ela é precificada. Não é precificada no valor da obra, mas é precificada no percentual desviado para determinadas pessoas, e geralmente que estão no poder. Isso acontece nos municípios, isso acontece nos estados, isso acontece em todo canto. É o que a gente ouve há muito tempo. Então, eu louvo muito a iniciativa de enfrentar esse problema no país. E acho também, por outro lado, que muitas críticas elas são deturpadas. Não é crítica a Lava Jato, não é crítica aos holofotes que tem em torno do Lava Jato. Talvez as críticas sejam porque falta um pouquinho de equilíbrio. Porque um lado, o outro lado não. A gente escuta muito isso, doutor Janot. Muito. Vossa Excelência deve ouvir também, como todos nós ouvimos em relação a isso. Mas, doutor Janot, para combater a corrupção, a punição é muito importante, porque a impunidade é a irmã gêmea da marginalidade do crime e da corrupção. Nós sabemos disso. Então, punir os corruptos, os corruptores é fundamental. Mas é somente uma parte, não é tudo. O que nós estamos vendo agora? O senador Pimentel levantou, mas eu faço questão de repetir. O que diz as delações premiadas que eu tenho conhecimento pelas revistas, pelos jornais? Não, nós desviamos 10 milhões para partido político, para abastecer caixa de campanha eleitoral. Aí quanto foi para o partido político dos 10? Foi 1. E os 9 para eles. Então, hoje, em grande parte, partidos políticos estão sendo utilizados como desculpas para que a corrupção ande solta. E muitas vezes são beneficiados. Então, o que fazer? Acabar com a contribuição empresarial de campanha. E eu volto à ADIM da OAB, porque aqui está sendo debatida essa questão como uma decisão e uma questão política, e não é. Eu quero cumprimentar o parecer do Ministério Público perante a ADIM, que, aliás, ele é datado de 17 de outubro de 2012. O parecer apresentado pelo procurador anterior, a Vossa Excelência, procurador Roberto Gurgel, e a subprocuradora Débora Duprá. Diz o seguinte, num determinado item: deve ficar afastadas da participação das eleições, direta ou indireta, nos processos eleitorais, as pessoas jurídicas de direito privado sem conotação política, na medida que não gozam de status de cidadão, nem representam interesses públicos ou sociais. Pelo contrário, seus atos constitutivos referem-se explicitamente a negócios privados, geralmente de índole mercantil. E segue. Então, aqui para tratar um pouco do mérito, mas segue. Quando trata de parâmetros constitucionais, no item 56, senador Garibaldi, diz o seguinte: o tema reforma política está permanentemente em voga e ganha destaque especial na mídia. Mas, obviamente, sua condução deve se dar pelo Congresso Nacional, que instituirá os instrumentos aptos a ampliar a participação popular e, consequentemente, o grau de representatividade democrática do Parlamento. Entretanto, não se trata, analisando essa matéria, no caso em apreço, embora se discuta sobre modelos de financiamento de partidos políticos e campanhas eleitorais, a questão de fundo reside no perfil do processo eleitoral preconizado pela Constituição de 88 e na adequação ou não das regras já positivadas pelo legislador ordinário. Portanto,
É o que escreve assim no Ministério Público que Vossa Excelência dirige. Portanto, não se trata de deflagrar ou realizar a reforma política a partir do Judiciário. Pois bem, como disse aqui pelo senador que me antecedeu, em 2014, há 1 ano e quase 5 meses, há mais de 500 dias, depois de 6 dos 11 ministros ter dado voto favorável ao prosseguimento da ADIM, como acompanhando a opinião do Ministério Público, um único ministro, ministro Gilmar Mendes, pede vistas e até hoje não devolveu o processo. Até hoje não devolveu o processo. O que nós ouvimos é não, ele não quer criar atrito com o poder legislativo, visto que reforma política cabe ao Poder Legislativo, não é isso. E o Ministério Público é que está atestando. Cabe analisar a legislação eleitoral, a normativa eleitoral, à luz da Constituição da República. É isso que preconiza a ADIM. Mas veja, senhor procurador, há uma resolução 278 de 2003 do Superior Tribunal de Justiça, que Vossa Excelência tem assento, participa representando o Ministério Público, que prevê 10 dias para o relator, para qualquer membro, quando pede vistas, com 10 dias de prorrogação. Eu lhe pergunto, o Poder Legislativo talvez seja o mais fiscalizado de todos, porque nós somos fiscalizados diretamente. E aqui eu quero fazer um registro do esforço que o Poder Legislativo tem feito para garantir a sua transparência, porque eu considero que a melhor forma de fiscalização e combate à corrupção é a transparência. Dê transparência aos atos e você transforma toda uma população nos fiscais da ordem, da lei e dos recursos públicos. Então, o Poder Judiciário tem enfrentado isso. Mas como fica o acompanhamento? Como fica o acompanhamento disso? O senhor acha justo o ministro, depois de 6 votos dados, pedir um processo e não devolver até hoje? Eu gostaria, doutor Janot, que Vossa Excelência, como chefe integrante do Ministério Público, garantisse e desse muito mais publicidade à posição do Ministério Público em relação à corrupção. Eu concordo, repito, com tudo que Vossa Excelência fala da corrupção, mas acho que falta um pedacinho, e o pedacinho é esse. Nós temos que fazer a nossa parte, punindo o corrupto e o corruptor, mas nós temos que trabalhar a reforma da estrutura do Estado brasileiro, a estrutura legal, inclusive, para que a gente possa proteger mais o Estado dessas ações desses corruptos, o procurador. E, por fim, que o meu tempo está acabando, eu não quero aqui me estender mais, pergunto sua opinião a respeito ainda da punição que a lei prevê a membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, que quando um parlamentar, um político, e já concluo, presidente, ele tem o seu mandato cassado, ele é punido, ele perde, inclusive, os seus direitos políticos. E ainda a legislação brasileira prevê a aposentadoria compulsória quando ocorre isso com membros do Judiciário e do Ministério Público. Não por desejo do Senado, porque nós já aprovamos, senadora Fátima, já aprovamos a emenda constitucional que muda isso, que muda e que está parada na Câmara dos Deputados. Era isso. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o doutor Janot para responder às indagações feitas pela senadora Vanessa Graziotin. Senadora, quanto ao financiamento de campanha, eu repito o que eu disse anteriormente, é que, no que se refere à atuação judicial, a manifestação do Ministério Público é expressa. No que se refere ao enquadramento da questão política, temos que ser deferentes ao que o Congresso Nacional entendeu que seja melhor para o processo. A questão da lista tríplice, acho que a lista, vamos lembrar que a nossa lista do Ministério Público Federal é a única lista que não é constitucionalmente prevista. Nossa lista, na verdade, é uma lista informal. E me chamou a atenção, saltou aos olhos, que de uns tempos para cá, essa entidade da lista tríplice, ela virou um patrimônio, não um patrimônio institucional do Ministério Público Federal, mas virou um patrimônio da própria sociedade. No dia, não me recordo mais do dia, mas o dia da eleição, em que se faria a eleição e se faria a apuração, isso era notícia de rádio,
de televisão, né, comentário na rua, os locais onde eu passo, padaria e tal, todo mundo, e aí, como é que está a campanha? Vai conseguir, não vai? Quantos votos você vai ter? Então, assim, isso ganhou o imaginário popular e cresceu. E lembraria, então, aos senhores que, como o Ministério Público Federal é o único que não há previsão constitucional para a lista, que se não seria o caso de pensarmos já no âmbito do parlamento para que a lista possa ganhar o status constitucional, né, e, então, termos um tratamento econômico a todo o Ministério Público brasileiro. Queria dizer, senadora, como disse aqui no começo, aquela do Financial Times, que é a visão México versus Brasil, né, no combate à corrupção. O sinal, o desenho é muito forte. O desenho são 2 navios, México, com a bandeira do México e a bandeira do Brasil, o navio do México, grupo armado, enfim, pessoas ostentando fuzis, e o barco brasileiro com uma figura da justiça segurando a balança. Essa questão do combate à corrupção, muita gente diz assim, olha, eu vi num jornal, não lembro qual foi, que está havendo um impacto no PIB a atuação da Lava Jato. Não. Aí eu digo, a atuação da Lava Jato ela não impacta o PIB. O que impactou o PIB foi a atuação criminosa em detrimento da Petrobras, não a atuação da Lava Jato. O que a gente faz simplesmente é investigar. E o que eu tenho visto dos jornais de fora justamente o inverso. É que a atuação do Ministério Público de maneira isenta, de maneira equilibrada, e a atuação do Judiciário brasileiro, isso é uma forma que dizem, né, os jornais especialistas externos, que é uma forma de se garantir aos olhos do investidor externo segurança jurídica para investimento no Brasil. Então, eu acho que estamos tratando bem a questão da corrupção, estamos evoluindo nessa matéria, né? No que se refere à questão da campanha da reestruturação do Estado, lembraria a senhora, senadora, que o Ministério Público partiu de uma iniciativa do Ministério Público Federal e hoje, graças a Deus, perdeu a autoria e hoje é uma contribuição do Ministério Público brasileiro. Nós encaminhamos por ofício ao Senado e à Câmara e estamos colhendo assinaturas de populares com 10 medidas de corrupção que tratam, inclusive, da questão da financiamento de partidos políticos, etc. Então, na verdade, são 10 medidas temáticas, são em torno de 22 medidas legislativas, divididas em 10 grupos temáticos. E isso é a contribuição que o Ministério Público, com a experiência, não só da Lava Jato, mas de outras investigações, pode contribuir para o parlamento. E quanto à punição, eu não vejo nenhum problema essa questão do parlamento, né, decidir se a exoneração se dará e não como forma de aposentadoria compulsória. Mas isso é uma questão que também afeta ao parlamento. Pela ordem, presidente. Gostaria, senhor presidente, poder usar meu direito de réplica? Uma palavra, a senadora Vanessa Graziotin. Muito obrigada. Doutor Janot, eu quando levanto a questão das listas, eu concordo com Vossa Excelência. E, inclusive, na segunda parte, em que Vossa Excelência apresenta aqui uma sugestão para que possamos nós, parlamentares, estudar se já não seria o fato de dar legalidade e caráter obrigatório a essas listas. Eu concordo plenamente com Vossa Excelência, por isso que eu fiz a observação, porque considero que desse mérito tem muita participação o atual governo e o governo anterior. Todas as razões poderia ter tido o ex-presidente, aliás, atual presidente, para indicar qualquer outro nome. Todas as razões. Mas em nenhum momento assim o fez ou assim agiu. Nem dizendo que aquele é mais adepto do partido A ou do partido B, para nomear segundo, terceiro, ou até mesmo quem nem compusesse ou nem figurasse na lista, como a gente vê em alguns estados, São Paulo, Minas Gerais, e no passado, no Brasil, em 2001, quando o presidente, repito, era Fernando Henrique Cardoso. Então, exatamente por isso, por ser uma lista informal e apenas uma sugestão, é que eu registro
que se a gente chega a esse ponto, e Vossa Excelência chega ao ponto de nos sugerir, quem sabe, que estudemos a possibilidade de legalizar, isso graças à forma como vem agindo os governos nesses últimos anos, respeitando sempre os primeiros colocados da lista. Em relação à corrupção, doutor Janot, eu me referi, quando li algumas partes do posicionamento do Ministério Público perante a ação direta de inconstitucionalidade, ingressada pela OAB, eu retiro esse tema da questão política e passo a defender o que preconiza o próprio Ministério Público, que essa não se refere, que essa é uma questão que não está sujeita a uma decisão política. Não está sujeita a uma decisão política, não é algo integrante da reforma política. É algo que tem que ser analisado à luz da Constituição brasileira de 1988, à luz da Constituição. E o Ministério Público, no seu parecer, é muito claro. Essas questões violam princípios constitucionais, princípios pétreos, a possibilidade do financiamento empresarial, do Estado democrático de direito, do princípio da República, do princípio da cidadania, do princípio da proporcionalidade. Vossas Excelências que escreveram isso, não somos nós, nem eu é que estou fazendo um discurso. É óbvio que eu concordo plenamente, mas eu utilizo as palavras oficiais do próprio Ministério Público. Que, repito, o Ministério Público está em todas as sessões do Supremo Tribunal Federal. Então, é preciso, doutor Janot, esse é o apelo que faço a Vossa Excelência. Eu gostaria de ter lhe ouvido mais sobre isso, sobre essa ação, porque a voz do Ministério Público ela é muito mais forte do que de um parlamentar, do que de um senador, de uma senadora, um deputado, uma deputada. Nós não temos assentos no Supremo. Nós não podemos chegar lá, pegar o microfone e dizer, ministro Gilmar Mendes, o senhor pediu vistas a um processo tem mais de ano. Aliás, tem 1 ano e 5 meses, o senhor não devolve. Tem até um tal de um hashtag. Na internet é Devolve Gilmar. Um hashtag. E aí conta diariamente, parece que já são 511 dias. 500, e isso não é uma medida qualquer, não é uma medida banal. Isso é um princípio, isso é um pilar da luta no combate à democracia. No combate, olha, nós estamos tão próximos de dar o maior avanço, que eu tenho certeza absoluta. A população brasileira não entende como é que funciona a estrutura política eleitoral do Brasil, mas não concorda. E tem ido para a rua para dizer isso. Não concorda. Não sabe se o candidato que ela votou teve muito voto, mas não foi eleito. Não sabe, não entende como é que nas campanhas presidenciais milionárias, 500, 100 milhões, 200 milhões, num país que tem as debilidades que tem o nosso. Então não adianta para mim, a luta contra a corrupção não é uma bandeira que a gente ergue, não, é uma conduta de vida. É uma conduta de vida que, igualmente, cada um tem que ter internamente primeiro. E também não me convence aquele que sobe numa tribuna todo dia para combater a corrupção e depois vota para manter o financiamento empresarial de campanha. Não me convence. E eu vou lhe dizer o seguinte, a minha cidade é Manaus. Pegue, procurador Janot, a prestação de contas de um candidato a prefeito da minha cidade de Manaus. Eu fui já várias vezes candidato a prefeito. Pegue a minha também, não tem problema não. E pegue a prestação de contas, por exemplo, de qualquer candidato à presidência da República. Sabe o que o senhor vai ver? A empresa do lixo, que atua lá em Manaus, ela doou para o candidato a prefeito. Agora, para o candidato a presidente. Quanto que a empresa do lixo doou? Nenhum centavo. Quem contrata o lixo não é o presidente da República, quem contrata o lixo é o prefeito de uma cidade. Então, o que eu deixo o apelo aqui, concluindo, presidente, o apelo que eu deixo é que eu considero que o Ministério Público tem que ser mais proativo numa ação que ele já manifestou a sua opinião e que nós estamos a muito poucos votos de decidir, que é, na luz da Constituição, que o financiamento empresarial, ele deturpa a representatividade e, portanto, a própria democracia, a própria estabilidade do Estado Democrático de Direito. Obrigada, presidente. Com a palavra, o senador José Agripino. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Palavra a senadora Ana Amélia. Apenas eu queria... Pela ordem. Senadora Fátima, por favor, eu queria apenas ouvir atentamente os colegas. Estou levantando apenas um registro
louvável do senador Jorge Viana, que é o nosso vice-presidente, e que, assim como aconteceu na audiência para a sabatina do ministro Luiz Fachin, nesta mesma comissão, ampliou o espaço de transmissão ao vivo da CCJ para permitir que a sociedade, que está muito atenta ao que está acontecendo neste momento, aqui neste local, possa continuar, pelo menos por mais uma hora, a acompanhar. Então, senador Jorge Viana, quero lhe agradecer essa iniciativa, tenho certeza que é com o apoio do presidente Renan Calheiros, e mesmo o regimento interno tendo que ser respeitado, penso que a relevância desta sabatina é fundamental para que a sociedade saiba o que estamos fazendo aqui e diante de quem estamos sabatinando. Queria apenas fazer esse registro para agradecer ao senador Jorge Viana.